Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Cid, professor adjunto da Universidade Federal do Amapá e queria falar um pouco sobre a palestra que eu vou apresentar no segundo Encontro Nacional de Filosofia no Amapá e primeiro Encontro Nacional Investigação Filosófica. O nome da minha palestra é Metafísica das Leis da Natureza. Na verdade, eu vou apresentar uma introdução à metafísica das leis da natureza, o que seria uma introdução à metafísica de coisas como a lei da gravidade, as leis do eletromagnetismo, esse tipo de coisa, né? A importância da gente apresentar uma palestra com relação às leis da natureza é que as leis da natureza têm uma relação íntima com as leis das ciências, né? As ciências produzem teorias que, por sua vez, produzem leis, né? E essas leis são fundamentais no modelo de explicação científica, como, por exemplo, o modelo nomológico-dedutivo. Então, a gente apresentar uma metafísica dessas leis científicas, né? Dizer o que seria o substrato ontológico que estaria por detrás dessas leis científicas, ou seja, o substrato ontológico seriam as leis da natureza, mas ainda cabe a pergunta, o que são as leis da natureza, né? Então, a relevância desse tipo de investigação é justamente investigar um conceito fundamental para a ciência e para o modelo de explicação científica. As leis da natureza também têm uma relação com os contrafactuais na filosofia, né, que são condicionais subjuntivos com antecedentes falsos. E é isso. E qual que é a ideia, né? Aqui eu pretendo seguir um caminho para poder fazer isso, que como eu vou estar apresentando para vocês uma introdução a essa metafísica das leis da natureza, eu queria explicar um pouco o que é uma introdução, né? Que é apresentar um problema, as respostas a esse problema, que são as teorias, e as dificuldades de cada uma das teorias, sem defender positivamente uma dessas teorias, né? E depois de mostrar o que é uma introdução, eu vou tentar mostrar o que é a metafísica, né? E o que são as leis naturais, para poder apresentar para vocês o que vai ser uma introdução à metafísica das leis naturais. E aí a gente passa a tratar do problema, que é justamente o problema de saber qual é o status ontológico das leis da natureza, né? E a gente tem... saber do status ontológico envolve dizer qual é a natureza dessas leis da natureza, né? Assim, o que elas são? Elas são a lei da gravidade é uma coisa que está dentro dos objetos, que está fora dos objetos, que controla, que governa os objetos, ou que expressa apenas uma coincidência cósmica, né? E qual a origem das leis da natureza, se é que elas têm alguma origem ou são eternas, né? Então, a gente vai lidar com as respostas, né, a essas perguntas. As respostas tradicionais formam as 4 teorias mais tradicionais das leis da natureza. A gente tem outras teorias, mas eu vou apresentar só as tradicionais, que são 2 formas de realismo e 2 formas de antirrealismo. O realismo, ele diz pra gente que as leis da natureza realmente existem, né? A gente tem 2 formas principais, que é o governismo aristotélico, defendido contemporaneamente pelo David Armstrong, e o governismo platônico, defendido contemporaneamente pelo Michael Tooley. Então a gente vai lidar, vou apresentar um pouquinho, sem tantos formalismos, o que são essas teorias e as suas principais dificuldades. E depois a gente passa a tratar das teorias antirrealistas. A gente tem 2 tipos principais de teorias antirrealistas, que são o regularismo e o disposicionalismo, né? As 2 teorias dizem que não existem leis da natureza, mas o regularismo diz pra gente que o que a gente toma como leis são apenas regularidades, coincidências cósmicas, e tem suas sofisticações, claro. E o disposicionalismo fala pra gente que as leis da natureza não passam de disposições de objetos, né, particulares. Tem outras formas de disposicionalismo também, mas eu estou apresentando para vocês a do Stephen Mumford. E o regularismo, a gente vai para algumas sofisticações deles, como a de David Lewis na palestra, né? Então, assim, após apresentar essas 4 teorias e as suas maiores dificuldades, que eu creio serem as maiores dificuldades, a gente passa a falar um pouco sobre a origem de leis da natureza, ou seja, qual a relação das leis da natureza com uma inteligência sobrenatural criadora, como Deus, por exemplo, né? Então, aí a gente vai falar de um problema que existe para a gente falar que Deus criou todas as leis da natureza, mas a gente não vai finalizar também essa discussão. Conforme é uma introdução, a gente queria só apresentar esses problemas e deixar um caminho de investigação aí para a pessoa interessada. Então, nos vemos em novembro, pessoal. Até mais.